Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui hoje fazer mais um tutorial e análise, agora do famoso Tiletum, que andou aqui a circular no canal por causa da oferta do jogo, aqui deste jogo da Board & Dice, que me enviou um a mais e com instruções deles também decidimos oferecer o jogo. Mas hoje vamos ver então como é que se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então aqui o Tiletum está praticamente configurado, mas vamos recapitular o que está aqui em jogo. Então para já vamos colocar aqui a parte central do rondel com esta configuração, com o virado aqui para o barrete de bobo, ou jogral, ou quer que queiram chamar. Depois o restante fica alinhado. Colocamos estas peças de bónus em cada um destes espaços. Vamos colocar as mesmas peças também, estas de bónus, aqui no espaço de tabuleiro, nos locais adequados à contagem de jogadores. Eu configurei o jogo para 2, portanto, estes locais com 4 e 3 não vão ter. Espalhamos isso. Depois colocamos também um bónus aqui na zona do rei. Colocamos aqui, estes são as pecinhas de contrato a encher também o local. Eu não tive aqui o cuidado com o número de jogadores, mas existem peças que não podem ser usadas com todos os números de jogadores. O mesmo para as peças de personagens, que também devem ser colocadas a encher aqui esta barra, também na contagem adequada. Cada jogador vai colocar o seu marcador aqui no nível 0 do rei, no nível 10 dos pontos de vitória. Vão colocar um entreposto comercial em Tiletum, na cidade de Tiletum, o seu mercador e o seu arquiteto. Eu aqui apenas coloquei os de um jogador. Depois vamos configurar aqui os nomes das cidades. Isto é aleatório, saem aqui 3 cidades e os pontuadores para colocar por baixo de cada uma. Existem muito mais no saco e isto vai determinar aquilo que são os pontuadores por final de ronda. Depois, se repararmos, esta será 1, 2, 3, 4 e então vamos sinalizar no território quando vão ser esses pontuadores para dar aqui uma noção espacial de onde são as coisas. Vamos pegar nas várias catedrais e colocar em pilhas sobre os locais onde elas estão, portanto, está para ver no fundo desenhado, e colocamos com os pontos mais altos no início. Podíamos colocar apenas 2, porque para 2 jogadores, cada jogador só pode ter uma de cada, mas é indiferente, podemos colocar todas. Estas pecinhas também são aleatórias, distribuídas, que vão ser os custos e os pontos adicionais, sendo que uma delas, esta aqui com o X, é o tipo de catedral que não vai poder ser construída neste jogo, o que faz com que isto seja sempre diferente cada vez que é jogado. Vamos pegar aqui nas peças de penalização, vamos pegar em 3 e colocar aqui que vão ser as que vão ser reveladas em cada um dos turnos. Vão haver 3 turnos, 4 rondas, daí os pontuadores lá em cima. Vamos também configurar aqui os tabuleiros individuais e é relativamente simples. Colocamos uma casa em cada um destes espaços, destas colunas onde vamos poder ter pessoas. Vamos colocar colunas aqui nesta zona, o que faz com que sobrem 2 colunas e 2 entrepostos comerciais. Cada jogador vai começar com um recurso de cada e, consoante a ordem de turno, podem ganhar mais ouro. Vamos colocar também aqui estes bónus por baixo de cada um das colunas de novos entrepostos, sendo que o número está associado à quantidade de linhas que cada entreposto tem e que vão ser bónus depois para usarmos nesta zona. E o jogo está praticamente configurado e pronto a arrancar. O jogo faz-se por rondas, ou seja, e cada ronda tem turnos e há sequências que temos de fazer em cada uma destas ditas rondas. A primeira parte, ou seja, a parte de preparação, consiste em retirar dados, e vamos aqui ao saco, onde estão todos os dados do jogo. Vamos só ver aqui, estão aqui dados de vários tipos que correspondem aos vários tipos de recursos. Então, consoante a contagem do número de jogadores, vamos retirar uma certa quantidade de dados. A 2 jogadores vamos retirar 8. Portanto, eu vou então fazer o processo. Faz 1, lance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, curiosamente, saiu um de cada. E agora vamos colocar consoante os números aqui do rondel. Portanto, 1 para ali, os 6 são aqui, 5 aqui, 5, 6, 4, 5,
e o 3 para aqui. Portanto, está configurado e começa assim de início. Convém então explicar aqui a base do jogo. Está configurado, vamos também no início de cada ronda revelar aqui a peça de penalização. Isto faz com que todos os jogadores andem esta quantidade para trás e vamos andar todos para trás. Se o jogo, lá está, a ronda terminasse aqui, íamos todos perder 2 pontos de vitória, sendo que estes números com este rebordo azul são pontos positivos e a vermelho são negativos. Portanto, isto é uma iconografia permanente e constante ao longo do jogo. Depois entramos no passo 2, ou na fase 2, e é aqui que se desenrola a parte principal do jogo. A fase 2 vai ser feita 3 vezes e vamos então acompanhar isto. Os jogadores, então, nesta fase 2, escolhem um dado da roda. E é sempre o mesmo princípio. O dado que nós escolhermos, de acordo com a cor, será um tipo de recurso. E podemos ver aqui que existe uma relação entre as cores dos recursos e as cores dos dados, embora, por exemplo, aqui o cinzento claro, que é lã, e o cinzento escuro, que é ferro, não seja muito fácil de distinguir, mas existe essa diferença. Então o jogador vai escolher o dado que pretende. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria assim um dado de, sei lá, 5 lãs. Tirava o 5 e ia ganhar 5 lãs direto, punha aqui, tirei da zona 5, portanto ia ganhar este bónus, e este bónus dá-se imediatamente. Neste caso, este bónus era algo que me permitiria, numa próxima fase, quando eu escolhesse um dado, trocar o tipo de recurso. Portanto, ia pegar na peça e ia guardá-la aqui. Isto é a quantidade de coisas que nós podemos guardar e estamos limitados ao nosso armazém. Depois, ia ver do sítio que eu tirei, queria dizer que o número 2 é a quantidade de ações que faço esta ação. E isto é um mecanismo, o principal sistema do jogo, que é tirar o dado, ganhar essa quantidade de recursos e depois fazer o número de ações da zona, sempre que há sempre uma relação com o número 7. Porque as faces que somam um dado são sempre 7, portanto, se dá 6 recursos, fazemos uma ação. Se desse um recurso, fazíamos 6 vezes a ação. Portanto, será sempre esta lógica, e se tiver lá o bónus, levamos o bónus. Portanto, eu aqui iria fazer 2 vezes a ação de cabeça, aqui de caras, de pessoas, personagens. E aqui está aquilo que nós podemos fazer com elas. É como se fossem pontos de ação. Por isso é que nós temos estas pecinhas que servem para marcar os nossos pontos de ação. Quando são muitos, pode dar jeito ir acompanhando assim. Portanto, eu tinha 2, eu podia, por exemplo, ir buscar este aqui, guardava, e ia buscar, por exemplo, este aqui e guardava. De notar que estes pontos de ação de personagem podem ser gastos de várias maneiras. Um deles, por exemplo, eu para ir buscar a personagem gasto 1, mas se eu quiser, por exemplo, pegar numa delas e colocar num local, gasto também mais 1. Portanto, eu poderia, em vez de ter ido buscar as duas, ia buscar apenas esta e com o outro ponto de ação colocava aqui a personagem. Portanto, gastava os meus pontos de ação, um para ir buscar e outro para colocar dali para aqui, e quando eu coloco, ganho imediatamente o bónus. E aqui o bónus seria uma pedra. Curiosamente, no início do jogo faltava-me uma pedra, e isto serve para referir aqui uma coisa que eu disse mal anteriormente e convém recapitular. O cinzento não é ferro, são pedras. O azul, este azul quase acinzentado, é que é ferro. Portanto, isto pode ter alguma confusão nas cores. Portanto, enganei-me, e isto é um dos elementos que eu até aponto aqui como de dificuldade no jogo. Mas, seja como for, os princípios são os mesmos. Nós começamos com mais uma pedra e, neste caso, eu iria ganhar a pedra daqui. Isto serve para abordar aqui as ações. Por exemplo, estamos a falar aqui das personagens que, quando elas entram num local, ganhamos o bónus, e a partir de agora, nesta coluna, eu apenas posso colocar personagens iguais a estas. E se eu quisesse movimentar para o segundo nível, vemos ali que há um custo adicional de 2 cabeças e aqui de 3, ou seja, de pontos de ação da ação aqui das personagens. Portanto, isto vai ficando cada vez mais caro e acabamos por bloquear aqui as ações. Vamos passar para os restantes depois também para complementar esta parte aqui.
Depois, mais ações que nós temos. Nós temos, por exemplo, a ação de arquiteto. E depois vamos ver que os bónus estão todos relacionados também com essas ações. A ação de arquiteto, por exemplo, eu ia buscar o dado, ia ganhar 4 pedras e tinha 3 pontos de ação de arquiteto. O que é isto? Arquiteto, tenho aqui a minha pecinha. Com um ponto de ação posso, por exemplo, viajar. Com outro ponto de ação posso colocar uma coluna num sítio onde não tenha coluna. E com o outro ponto de ação, por exemplo, colocar, receber aqui o bónus da peça onde está o meu arquiteto. Neste caso, há bónus que são imediatos, isto ganhava imediatamente 2 de avanços aqui no track do rei e isto iria fora. Estes nunca são, os bónus que estão no território, nunca são repostos, ao contrário destes que são repostos ronda a ronda. Por exemplo, a outra ação que nós podíamos fazer era viajar com o mercador. Com o mercador é semelhante, só que é com esta peça. Eu gasto um ponto para viajar, gasto outro ponto para viajar, outro ponto para viajar, e a quantidade de pontos, por exemplo, aqui seriam 4, teria 4 viagens, ou seja, 1, 2, 3, e teria um outro ponto que poderia servir para colocar então aqui um entreposto comercial. Tal como o arquiteto, se eu tiver aqui o meu mercador no sítio e tiver aqui um bónus, eu posso gastar um ponto adicional para tirar também o bónus. Portanto, vai ser aqui uma corrida aos bónus. A outra ação que nós temos aqui é do rei e a quantidade de ações que aqui estão é a quantidade de avanços que podemos fazer. Neste caso seria um 5, portanto íamos fazer 5 avanços. Neste caso o chapéu do bobo ou do joker é simplesmente para copiar no mesmo valor qualquer uma das outras ações. Falta só aqui a dos contratos. A dos contratos funciona de modo semelhante aqui às personagens. Vamos aqui então aos contratos e escolherem com pontos de ação buscar um contrato que nos der mais jeito. Por exemplo, imaginemos que eu ia buscar este, colocava aqui, podia gastar um ponto, e ia buscar, por exemplo, este e colocava aqui. E teria gasto 3 pontos de ação. Neste caso, teria apenas um, não seria suficiente, mas imaginemos que, por exemplo, fosse mais. Os contratos são coisas que eu posso fazer com uma ação gratuita. A qualquer momento eu podia, por exemplo, devolver as minhas 2 lãs, recebia aqui o troco, colocava o contrato aqui em cima, desbloqueava uma nova coluna e obviamente ganhava os pontos de vitória associados. Isto é uma forma de irmos desbloqueando colunas para colocar no território. Isto depois é reposto entre rondas. Vamos imaginar que eu numa jogada conseguia, por exemplo, colocar aqui a minha outra personagem da mesma cor, então eu tenho o edifício cheio e com uma ação gratuita posso gastar 5 de comidas. Vamos imaginar que isto estava assim, gastava 5 de comidas, então podia pegar num destes brasões, tapá-lo aqui, ganhar o bónus, que era pôr o meu mercador num sítio qualquer que eu quisesse, e então desbloqueava esta zona, ganhava um novo entreposto comercial e ganhava este bónus que aqui está por baixo. Como podemos ver, eles são de arquitetos e isto ia ficar aqui no tabuleiro, o que quer dizer que sempre que eu for fazer esta ação, eu ia ganhar mais 2 pontos de ação para poder fazer a ação mais poderosa, e isto funciona para todos. O que significa que cada coluna tem de ter pessoas diferentes, personagens diferentes, e os brasões também não podem ser iguais, daí existirem brasões diferentes no jogo que são necessários ir buscar, não são contratos, mas permitem desbloquear tudo isto. E também há bónus depois para estas ações, de acordo com os bónus que estão em jogo. Portanto, de um modo resumido, os jogadores vão fazendo isto, vão tirando os dados, vão andando pelo território, vão subindo nas várias barras de progressão, também com uma ação adicional, a qualquer momento também com uma ação bónus, podemos gastar pedra para poder ficar com uma peça de catedral, portanto, por exemplo, eu teria aqui, se eu tivesse 5 pedras, não tenho, mas vamos imaginar que tinha 5 pedras, gastava as 5 pedras, porque é o custo que está ali, ganhava 9 pontos e ficava com esta pecinha também, portanto 9 com 3, 12, e ia avançar aqui para 24. Portanto, é qualquer coisa que podemos fazer gratuito desde que tenhamos lá a coluna. Portanto, os jogadores vão fazendo isto durante 3 turnos, até que depois se dá a contagem de final de ronda. Lá está, recordando, são 4 rondas. Então, vamos ver o que é que está aqui para pontuar e vemos aqui que, por exemplo, por cada contrato, os jogadores vão ganhar 5 pontos.
mas só pontuam se tiverem um entreposto comercial nessa zona ou se o seu mercador estiver lá na altura da pontuação. Daí a importância de saber as localizações. Por exemplo, este aqui em Londres serão 7 pontos por cada entreposto comercial no mapa, mas os jogadores têm de ter lá um entreposto comercial ou o seu mercador. E, portanto, isto funciona para todos. Lá está, existe aqui uma relação entre os locais para colocar os entrepostos para fazer os pontuadores, mas também os locais onde ter as colunas para poder construir as catedrais. De notar que nestas ações, vou agora dar aqui um pouco mais de profundidade, por exemplo, quando fazemos a ação de personagens, nós podemos gastar um ponto de ação para renovar toda esta oferta, ou quando fazemos aqui a ação de comércio, de contratos, podemos gastar pontos de ação para fazer trocas de recursos. No primeiro ponto de ação, trocamos um recurso por outro e recebemos um recurso à escolha, e nas restantes trocas é diretamente 1 por 1. Depois, então, como ações bónus, lá está, quando escolhemos o dado podemos gastar 2 de ouro para ter um dado maior ou menor, e isto faz com que ele mude de posição. Por exemplo, estava aqui um 5, se fosse, por exemplo, estava aqui um 6, se fosse um 5, eu iria fazer então esta ação, ou seja, mudava a ação, mas recebia o mesmo tipo de recurso, mas numa quantidade diferente, nada à modificação. É uma forma de controlar aqui isto. Também podemos pagar a qualquer momento 2 moedas, ou seja, 2 de ouros por qualquer outro recurso. Portanto, os jogadores fazem as suas ações, no final os dados saem, no final da ronda. Vamos ver aqui a ordem de jogo, se mediante o sítio onde os jogadores estão perdem ou ganham pontos de vitória. Isto determina a ordem, portanto ia ficar igual, ia ser o laranja primeiro. Se um jogador estiver na parte vermelha vai a 0, mas se estiver na azul fica onde está. Obviamente que o jogador que estiver à frente também ganha este bónus e no final do jogo não há bónus, mas há pontos de vitória. Os bónus que estão aqui continuam, vamos colocar novos nos locais que ficaram vazios e a roda volta a andar e os jogadores voltam a pôr os dados todos dentro do saco e voltam a tirar mais 8. Portanto, e o jogo continua a desenrolar-se assim desta maneira, sendo que depois existem aqui mais alguns símbolos de bónus, por exemplo este aqui, quando colocamos aqui o interposto temos o bónus e o bónus ativa, por exemplo, todas as personagens de uma certa coluna. Existem bónus que dão movimentos, pontos de ação, pontos, moedas, cópias de ações, portanto existe uma grande variedade. Isto tudo é reposto também no final da ronda. Avançamos para a outra, vamos fazer isto 4 vezes e depois no final dá-se a pontuação final. Na pontuação final vamos ganhar pontos pela quantidade de edifícios cheios, e cheios é com o brasão e todas as personagens, e vemos que aqui é uma escala de progressão, quanto mais tivermos melhor. Vamos ganhar pontos multiplicando a quantidade de entrepostos vezes colunas no mapa, que também pode dar muitos pontos, e por cada 4 recursos, juntamos tudo, valem também 1 ponto de vitória e obviamente somamos aos pontos que vamos acumulando durante o jogo. O jogo tem também um modo solo, que é relativamente fácil de aplicar, ou seja, existem aqui umas cartas que vão ser o nosso adversário fictício, é relativamente fácil, e se nós quisermos também podemos mudar ali as localizações, sendo que também torna o jogo com uma rejogabilidade diferente. E para além disso, isto é sempre diferente, os pontuadores também são diferentes, e depois obviamente que os dados que saem em cada turno vão também tornar o jogo diferente, porque os dados determinam a quantidade de recursos e o tipo de ações, ou seja, o poder das ações que estão disponíveis em cada ronda. E basicamente é assim que se joga Tilethorn. Quanto à montagem, existe aqui algum trabalhinho para montar o jogo. Nós temos muitas peças para colocar nos mapas, temos que ajustar a quantidade de jogadores, temos de selecionar os dados, colocar à parte, selecionar os componentes individuais do jogador que cada jogador deve colocar no sítio, colocar os pontuadores. Portanto, há algumas coisinhas para colocar, nada que demore meia hora, mas ainda vão demorar aqui uns minutos a configurar o jogo de início. Quanto aos componentes, tem os componentes típicos deste tipo de jogos. As colunas eu acho que são muito interessantes, ficam bastante bem na mesa, mas depois os restantes componentes não são nada de especial. Os recursos são em cartão, o resto é um tabuleiro relativamente plano. Os dados são interessantes na densidade, mas as cores são de facto um problema, e acho que o vídeo de explicação até
mostrou isso, como é que eu próprio me enganei a falar nas cores dos dados. Portanto, os componentes são relativamente normais, nada de excepcionais, tendo em conta o tipo de jogos que se tem feito ultimamente. Quanto ao livro de regras, está bem feito. Também o livro de regras faz uma introdução inicial, depois deixa aí parte para a explicação daquilo que são as ações com os vários detalhes, depois dando também alguns exemplos e, portanto, isso está bastante bem feito. Dá para aprender muito bem o jogo através do livro de regras. Quanto ao design e arte gráfica, eu acho que a capa é fantástica, até a vou buscar outra vez. Eu acho que esta capa é mesmo muito bonita, mas depois o jogo não corresponde, como podem ver. O jogo tem estes tons pastéis, as cores dos dados são difíceis de distinguir, como já disse. Uma coisa que eu não gosto mesmo são as personagens. Acho que o modo como as caras estão representadas não é esteticamente agradável. Eu preferia que fosse outra coisa. Não gostei do modo como isso está implementado. Portanto, eu acho que na arte gráfica, se tivessem seguido aquilo que está na capa, acho que teria ficado então um bom jogo. Também, obviamente, sei que se corre sempre o risco de sobrecarregar o jogo com informação gráfica e cores, que pode ser difícil depois na análise e na tomada de decisão. No entanto, acho que aqui ficam enquanto alguns jogos vão demasiado nessa direção, de demasiadas cores e imagens, este foi um bocadinho abaixo nessa perspectiva. Quanto a temas e narrativas, sentimos que andamos a construir coisas e a converter recursos. No fundo é isso, mas tratando-se de um jogo de comércio também, eu diria que bate lá, sendo que provavelmente não é esse o objetivo de quem joga este jogo, não é ter uma ficção imersiva ou ter uma narrativa, é basicamente resolver este puzzle de otimização, diria que é isso. Quanto a mecanismos, tem mecanismos relativamente simples, construção do tabuleiro, o tableau building, em que vamos adicionando peças, desbloqueando bónus, isso é bastante normal, funciona, e aqui funciona bem. Aquilo que tem de mais original é o sistema de rondel. Portanto, tem um sistema de rondel em que nós escolhemos uma ação, mas a ação está associada ao dado, e depois é a inversão daquilo que é o somatório das faces dos dados. Se vocês somarem uma face de um dado com a sua face oposta, dá sempre 7. E isso foi, de certeza, que o número-chave da ideia aqui dos mecanismos base do jogo do rondel, que é, se vocês tiram um dado de 5, ganham 5 recursos, mas só fazem a ação associada 2 vezes. Portanto, é sempre este diferencial para 7 que cria aqui um auto-equilíbrio no jogo, que é simples, mas é ao mesmo tempo genial. E eu diria que isso está muito bem feito, dá aqui decisões muito interessantes, e depois o resto são combinações de ações e bónus relativamente normais. Quanto à duração, o jogo é relativamente rápido. Vocês vão ter 4 rondas e cada ronda vão jogar 3 dados. Portanto, supostamente 12 jogadas, não é muita coisa. São poucas jogadas. No entanto, há muitas jogadas bónus em que vocês fazem muitas coisas encadeadas, e é aí que o jogo vai dar a sensação de progressão e de satisfação a tentar descobrir como é que se faz essas combinações entre as ações para fazer mais jogadas. Portanto, isto leva a que o jogo tenha uma duração relativamente rápida. Podemos jogar este jogo a 2 em cerca de 1 hora, a 3, 4 jogadores podemos ir até às 2 horas, ou bem menos. Depois depende também daquilo que é a velocidade de decisão dos jogadores. Quanto ao número de jogadores, lá está, Eurogame típico, joga muito bem a solo, tem um bom sistema, solo nada difícil de implementar, lá está, mas joga muito bem a 2 e a 3. Porque também não há assim tantas interações. O que é que vocês vão fazer a nível das interações? É ocupar espaços e apanhar bónus. Portanto, 2, 3 jogadores está bom e consegue dar-vos a experiência de jogo num tempo também sem ser excessivo. Lá está, quanto às interações entre os jogadores, não são muitas, basicamente são os espaços onde vocês colocam as vossas colunas, onde colocam os vossos entrepostos comerciais, os bónus que apanham primeiro do que os outros jogadores, se fazem as catedrais primeiro, porque quem faz primeiro leva mais pontos, e também o modo como gerem as personagens e os contratos que estão disponíveis, e aquela track, também aquela barra de progressão do rei, que também quem vai mais à frente tem mais pontos e obviamente joga primeiro, e a ordem de jogo aqui no jogo também interessa, porque no fundo vocês estão a ir ao rondel e quem vai primeiro buscar o dado e o bónus tem obviamente mais vantagens. Mas curiosamente o rondel está tão equilibrado naquela relação do número 7 que acaba por não haver dados muito melhores que outros. O que acontece é darem recursos que vocês podem querer ou não, e isso faz diferença na ordem com que vão apanhar os dados, mas por vezes não é algo consciente
se bem que a informação é visível no tabuleiro dos contratos que vocês têm. Quanto a aleatoriedade, tática e estratégia, devem definir uma estratégia, porque os pontuadores das 4 rondas ficam logo visíveis no início do jogo, portanto nós vamos poder e devemos traçar um plano em como abordar isso, sendo que existe aqui sempre alguma dimensão de aleatoriedade e de uma escolha tática do momento, uma vez que os bónus que vão estar em certos sítios, especialmente no rondel, porque esses são reabastecidos, mudam, tal como os contratos que estão visíveis e as personagens. E isso vai-vos dar, provavelmente, algumas oportunidades momentâneas no jogo. Quanto ao resto, e também aos dados que estão disponíveis, porque a quantidade de recursos ou o número de ações que vocês as podem fazer tem também influência. Mas, acima de tudo, é aproveitar as oportunidades que vão aparecendo e tentar fazer o caminho ótimo para tirarem o máximo de benefício dos pontuadores que estão em jogo e otimizarem o vosso tabuleiro, não ficarem encravados com a quantidade de peças no vosso armazém e terem sempre disponíveis recursos e espaço para colocar e colunas disponíveis para colocar e entrepostos comerciais. Portanto, no fundo é isso. Quanto à complexidade, o jogo não é complexo, é muito fácil até, porque no fundo é escolher o dado e nós sabemos imediatamente que recursos vamos ganhar e que ações vamos fazer. A principal dificuldade e complexidade é combinar isto de um modo eficiente, mas é relativamente fácil de jogar. Aliás, eu até já partilhei no vídeo do Dia da Criança, eu joguei este jogo com a minha filha de 9 anos, ela conseguiu jogar. Claro que tem alguma dificuldade em conseguir ganhar, mas pelo menos tem a devolução daquilo que é o seu esforço a jogar o jogo, porque vê os pontos a acumular e as coisas a acontecerem. Portanto, não é um jogo nada difícil, é relativamente fácil até de entrar no jogo, até provavelmente um dos mais simples até desta série T, sendo que há deles bastante mais complicados e complexos para dominar. Quanto à curva de aprendizagem, eu diria que não é muito grande. No próprio jogo, durante o jogo, nós vamos percebendo o que é que estamos a fazer. Porquê? Como são 4 rondas repetidas e nós vemos os pontuadores ao jogar a primeira ronda, ficamos logo com uma sensação do que é que estamos a fazer. Obviamente que jogadas repetidas vocês conseguem ser mais eficientes, mas é quase imediato, porque é relativamente fácil de entrar, conseguimos logo na primeira vez que jogamos, acho que retirar algum do prazer do jogo. Quanto ao tempo de espera e de análise, não é muito longo, porque no fundo é tirar um dado e fazer a ação. Claro que há ações adicionais, mas também não é uma quantidade gigante de ações, se bem que podemos nos perder quando são as ações em que temos que gastar os pontos de ação, especialmente nas ações de mercadores, nas ações de construção, das personagens, dos contratos, obriga a que tenhamos que usar aquelas pecinhas para controlar aquilo que temos que fazer. Mas no fundo, se tiver pensado previamente, e normalmente não há grande coisa que mude isso, nós vamos fazer isso rapidamente. Pode gerar um bocadinho de pena nesse pormenor, porque temos, para além da ação, pontos de ação para jogar, mas depende da ação que estamos a escolher. Quanto à rejogabilidade, acho que o jogo tem relativa rejogabilidade. Se vocês gostarem destes puzzles de otimização, o puzzle vai ser sempre diferente, os pontuadores vão ser diferentes, os bónus que estão em jogo são diferentes, os dados estão diferentes a cada ronda e vocês até podem configurar o próprio rondel para ter uma distribuição diferente, para ser menos previsível de partida para partida, não durante a partida, mas como uma configuração inicial de uma nova partida. Portanto, eu acho que isso é uma vantagem grande para um jogo que não é muito longo. Acho que está aqui uma boa combinação do ponto de vista da rejogabilidade. Quanto ao arco, ritmo e progressão do jogo, também temos aqui a sensação de progressão, porque se nós formos enchendo os nossos edifícios no tabuleiro individual, vamos desbloqueando uns bónus que podemos colocar nas ações, fazendo mais ações. Não tem propriamente um motor de produção, porque o jogo não tem isso, porque são os dados que vamos buscar, mas progredimos na sequência do que definimos inicialmente para fazer os pontuadores, porque eles estão localizados no tabuleiro. Há um plano para chegar a cada uma das localizações para poder ter acesso ao bónus, mas acima de tudo esta progressão nos bónus que temos dos mercadores, que nos vão dando então mais ações. Portanto, não é uma progressão do motor de produção, mas é uma progressão de melhoria de algumas ações ao longo do jogo. Eu acho que isso também é algo prazeroso, mas também uma sensação de progressão de cada vez que se joga o jogo novamente, vamos percebendo algumas sinergias e modos de obter bónus para fazer cada vez mais coisas, uma vez que são só 12 jogadas. Quanto a opções e caminhos para a vitória, no fundo é aproveitar as oportunidades. Podemos talvez não considerar tanto os pontuadores globais, se bem que eu acho que isso faz muita diferença na pontuação, e tentar aproveitar, por exemplo, outras coisas que estão mais relacionadas com uma forma como o tabuleiro foi disposto.
por exemplo, as catedrais. Como as catedrais mudam os locais onde estão e as pontes que podem dar, podemos, por exemplo, se calhar tentar ir mais para essa via, ou tentar ir mais para a via, por exemplo, dos mercadores de desbloquear os edifícios para ter mais bónus, porque o jogo não vai dar para fazer tudo, não vão ter possibilidade de fazer todas as dimensões. Eu diria que vai mudando aquilo que é a nossa decisão, mas no fundo o jogo vai depois premiar quem conseguir fazer a melhor combinação destas coisas todas. Portanto, é um típico salada de pontos nesta perspectiva. Quanto à inovação, no fundo é o sistema de rondel com os dados associados a este número de 7, o equilíbrio entre os recursos e as ações. O restante é relativamente normal, é a construção do tabuleiro. À medida que construímos e tiramos coisas, desbloqueamos bónus e habilidades, e no fundo é combinar os bónus com as ações disponíveis para fazer o máximo de pontos possível. Portanto, o principal sistema, eu diria que é o sistema de rondel associado aos dados. Quanto a preço, entra naquilo que são os Eurogames típicos com componentes de qualidade média. Portanto, o jogo deve andar à volta dos 50 euros, mais coisa, menos coisa. Talvez com alguma promoção consigam menos que isso. Portanto, eu diria que é um preço relativamente normal, entre os 40 e 50 euros, para um jogo deste tipo. Portanto, é normal, é aceitável. Tendo em conta o sucesso que o jogo tem tido, que tem sido um sucesso considerável, eu tenho algumas dúvidas que o preço vai baixar muito nos próximos tempos, mas por vezes encontramos estes jogos no ano seguinte relativamente mais baratos. Portanto, é uma questão de pensarem o que é que querem fazer se estiverem a pensar em comprar isto. Então foi esta a minha opinião aqui do Taltum. Eu acho que dentro destes jogos típicos de Eurogames, de puzzles de otimização, sem muitas interações, mas com desafios sempre diferentes, eu acho que está aqui uma boa opção, também um dos melhores dentro desta categoria do ano, que não é demasiado complexo, mas oferece também várias coisas, e nisso acho que é um design de sucesso por conseguir tocar nestas dimensões que normalmente tendem a ser apreciadas por muitas pessoas. Então foi esta a minha opinião. Como sempre, agradeço a vossa atenção, disponibilidade, que partilhem depois também a opinião, que eu gosto também depois de participar nas discussões e nos debates. E obrigado por tudo. Adeus!